Biografia de Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro de Fórmula 1. Foi um grande ídolo do automobilismo e conquistou 3 vezes o campeonato mundial, em 1988, 1990 e 1991. Veio a falecer no auge da carreira, pilotando no circuito de Imola, na Itália. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. Seu pai era um empresário do ramo metalúrgico. Com 4 anos de idade, Ayrton Senna ganhou seu primeiro kart. Com 7 anos começou a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Início da carreira. Ayrton Senna iniciou sua carreira automobilística, tendo como patrocinador o seu pai. Conquistou invariáveis títulos sendo piloto no kart, foi campeão paulista na categoria júnior, campeão brasileiro e campeão sul-americano, além do vice-campeonato mundial em 1979 e 1980. Na década de 80, mais precisamente em 1981, Senna ingressou na Fórmula Ford. Logo no primeiro ano, foram 20 provas em 3 competições, conquistando 12 vitórias. Em 1982, já na Ford 2000, disputou os campeonatos britânicos e europeus, quando já mostrou todo o seu talento, quebrando todos os recordes. Nas 6 primeiras corridas do ano conquistou a pole position, com vitórias de ponta a ponta, e realizou a volta mais rápida dos circuitos. Os números finais são de cair o queixo, foram 22 vitórias, 18 poles, as 22 voltas mais rápidas e 516 pontos conquistados em 28 provas. Em 1983 Senna assinou com a F3 inglesa, tendo conquistado 9 vitórias consecutivas, um recorde mundial. Fórmula 1. Foi em 1984 que Ayrton Senna ingressou na Fórmula 1, pela equipe Toleman, e na segunda competição já conquistou seu primeiro ponto. No final da temporada, além de 13 pontos conquistados, subiu 3 vezes no pódio. O primeiro pódio de Ayrton Senna na F1 foi conquistado no Autódromo de Mônaco, quando conquistou o segundo lugar, após largar na 14ª colocação, em um dia que chovia muito. O segundo pódio de Senna na Fórmula 1 foi no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra, quando conquistou o terceiro lugar. O terceiro e último pódio de Senna na Toleman veio em Portugal, quando conquistou o terceiro lugar. A vitória ficou com Niki Lauda e a segunda foi conquistada por Prost. Em 1985 Senna assinou com a equipe Lotus. Entre os anos de 1985 e 1987 participou de 48 grandes prêmios e venceu 6. Tricampeão mundial. Em 1987 Ayrton Senna assinou com a McLaren Honda. Em 1988 subiu ao pódio pela primeira vez, como campeão mundial de Fórmula 1, no GP de Suzuka no Japão, depois de uma disputa acirrada contra o companheiro Alain Prost. Naquele ano, Senna conquistou 13 pole positions e venceu 8 das 16 provas do campeonato. O bicampeonato mundial veio em 1990, também em Suzuka, no penúltimo GP da temporada, quando deu o troco no seu rival Alain Prost, que no ano anterior havia vencido o campeonato de forma pouco ética, quando nas voltas finais, Senna tentou ultrapassá-lo, mas houve o choque e os dois saírem da pista. Em 1991, novamente em Suzuka, Ayrton Senna conquistou o tão esperado tricampeonato mundial, disputando o título da temporada com o inglês Nigel Mansell, da Williams, que abandonou o circuito na 10ª volta com problema nos freios. Equipe Williams. Em 1994, Ayrton Senna foi contratado pela equipe Williams. No dia 20 de janeiro fazia seu primeiro teste com o carro da equipe inglesa. A primeira corrida da temporada de 1994 foi em Interlagos, no Brasil, onde conquistou a pole position, mas rodou ao tentar perseguir Schumacher e abandonou a corrida.
A segunda prova foi no GP do Pacífico, no Japão, e durou apenas poucos segundos para Senna, quando seu carro foi tocado por Mika Hakkinen, da McLaren. Rodou e ainda foi atingido por Nicola Larini da Ferrari. Morte de Ayrton Senna. No dia 1º de maio de 1994, na 7ª volta do circuito de Imola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, o carro de Senna, voando a 300 km/h, chocou-se contra o muro de proteção na curva Tamburello, provocando a morte do piloto. A morte de Ayrton Senna sensibilizou o país inteiro. No dia 4 de maio, o caixão com seu corpo foi retirado de dentro do avião e coberto com uma bandeira do Brasil. Transportado em um carro do Corpo de Bombeiros, foi levado do aeroporto para a Assembleia Legislativa, escoltado por 15 batedores e acompanhado por milhares de pessoas, que prestaram a sua última homenagem ao ídolo. Ayrton Senna foi enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994. Em 10 anos de Fórmula 1, Senna disputou 116 corridas, conquistou 65 pole positions e venceu 41 competições. Conquistou 6 vezes o GP de Mônaco, sendo chamado o Rei de Mônaco.